Bom dia, queridos. Bom dia, casal Barros, unido nos devocionais, Verinha e José. Bom dia a todos os nossos amados. Casal que faz devocional unido jamais será vencido, Verinha. Parabéns. Muito bom, todo mundo aqui. Meus amores, minha família, queridos, amados do meu coração, bom dia, boa semana, Deus abençoe a vida de vocês. Já estava com saudades, é verdade, não é incrível isso? Ontem meu domingo estava tava bem movimentado, mas tava diferente. A gente já tá acostumando, né? A gente tá ficando grudado aqui. Aí, como é que vai ser? Como vai ser quando voltar tudo para aquela loucura, agitação maluca que a gente já sai, eu já saio com a rodinha no pé. Vamos ver, né, como é que Deus vai fazer. Pessoal, semana diferente, vamos retomando. Quem estava ontem no culto ouviu que vamos retomar no domingo. Próximo domingo vamos retomar o culto, um culto que vai recomeçando, um pouquinho diferente, mas vamos retomando. Achamos importante recomeçar, né? Importante essa faisquinha, né? Vai dando a faisquinha com muito zelo, porque assim tá tudo bem, pra nós tá tudo bem, tá tudo caminhando, mas a gente entende essa necessidade desse estar junto um pouco, né? Poucas pessoas, tem alguma coisa espiritual nos direcionando a isso. Queria primeiro avisar, né, a toda a igreja que tá tudo bem, a igreja, assim, muito equilibrada em tudo, os discípulos super linkados, supridos, as células acontecendo, tudo assim, a igreja organizada, finanças, tá tudo ótimo, né? Só tá faltando a parte que é a parte gostosa, que tá todo mundo junto, né? Que é a melhor parte. E em cima dessa questão de igreja, ser igreja, o que é igreja, vou à igreja, a igreja é em casa, a igreja é lá. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje no devocional. Acho que é importante a gente buscar a definição disso segundo a palavra do Senhor, né? Por que eu vou à igreja? Né? Eu sou a igreja? Por que eu vou à igreja se eu sou a igreja? Então vamos ficar todos na nossa casa sendo igreja. E a gente precisa um pouquinho falar sobre esse assunto, é super importante para a gente entender cada passo, cada situação que a gente está vivendo como corpo de Cristo. Isso é eu sempre gosto, embora minha fé seja uma fé muito aquela fé que tem como prova, a fé que tem como prova de fé a fidelidade, eu permaneço, eu creio, eu gosto sempre muito no meu exercício da fé, entender, não é um entendimento irracional, não é um entendimento de Tomé, é um entendimento eu quero entender o coração de Deus, eu quero, com o meu entendimento, exercer o que fala em Romanos, o meu culto racional, por que faço as coisas, né? Eu não sou irracional, eu não sou manipulado, eu não sou simplesmente uma massa de manobra e sigo pessoas porque eu acho que aqui esse grupo é legal ou aquele grupo é legal. Não, por que faço? E eu acho que esse culto racional é muito legal, assim. Não é um culto que não é com espírito, né? Você entrega corpo, alma e espírito ao Senhor, esse espírito vivificado, para que então você possa dar a Ele esse culto com entendimento. Por que estou aqui? Por que fiquei em casa? Por que estou voltando? Isso é muito legal. Então eu vou começar com uma oração. Enquanto isso você vai pensando assim, por que eu vou à igreja? Né? Por que nós vamos à igreja? Essa é uma pergunta legal de fazer. Apóstola, como assim? Por que eu vou à igreja? Né? Enquanto eu estou orando, vocês vão pensando um pouquinho sobre isso. E eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco nessa manhã. Amém? Senhor Jesus, obrigada por essa manhã, por mais uma semana que se inicia na nossa vida. Obrigada por estar cuidando de nós. Obrigada por estar
cuidando da nossa família, obrigada por nos proteger, obrigada por estender a sua poderosa mão de cura sobre os nossos amados, sobre os nossos familiares e nossos irmãos em Cristo. Obrigada, Deus, porque sabemos que quando estamos em Ti, nós podemos confiar, nós podemos descansar. Obrigada porque o Senhor troca conosco o fardo pesado, o jugo que nos oprime e nos dá suavidade, leveza, nos dá condição de continuar caminhando. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos chama, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se nesta manhã alguém começa a semana cansado e sobrecarregado, nós estamos aqui nessa atitude, nesse devocional, nesta manhã, nós estamos indo ao Senhor, entregando todo o peso, todo o cansaço, toda a sobrecarga, para que o Senhor nos alivie, para que o Senhor nos dê a paz, né? Não a paz que o mundo dá, a paz que excede todo o entendimento, excede todos os nossos problemas, desafios, excede as nossas carências, excede os nossos conflitos, e ela vem e aquieta tudo, dá sentido a tudo, nos dá condição de agradecer por tudo, e dessa forma, tão somente dessa forma, o Senhor pode mudar todas as coisas em direção à Tua vontade perfeita sobre as nossas vidas. Eu quero abençoar cada lar, cada família, cada discípulo, não só os que estão aqui nessa live, mas toda a igreja El Shaddai seja agora alcançada pela Tua proteção, por essa graça que nós recebemos de ir ao Senhor e sermos aliviados, e que todos possam estar em plena comunhão com o Teu Espírito nesse dia, nessa semana, protegidos, livres de todo mal, livres de toda cilada do inimigo, em nome de Jesus, Pai. E que a nossa semana, além de guardados e protegidos, ela possa ser sempre adorável ao Senhor, e tudo que nós vamos fazer aqui nesse mundo, nós possamos engrandecer o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, amém, pessoal. Amém. Muita gente entrando aqui para uma semana maravilhosa. Olha quanta gente querida, Nazaré, Bia, pastora Nara, que delícia. Andreinha, Ana, Aninha, Rosi, todo mundo aqui, os meus amores, que delícia. Givaneide fez bolo de coco pra mim, eu comi, viu? Comi no espírito. Dá pra comer bolo no espírito? A gente tá comendo até bolo à distância. Givaneide, meu amor, eu sei, ela fez um bolo de coco e falou, quando eu fiz e ficou pronto, eu pensei na senhora. Tinha cheiro de infância, eu acho que quando ela sentiu o cheiro de infância, ela pensou em mãe, né? Então, Givaneide, eu fiquei muito lisonjeada e vou fazer tua receita. Ela passou uma receita deliciosa. Pastora Ana Calisto, bom, todo mundo sabe, Silvinha, Cris, Tati, Flávia Lu, maravilhosa, meu amor. Meu Deus, é muita gente querida aqui. Maria Helena, o Gabriel, Tayane, todas essas pessoas eu amo muito, né? Tem muita gente aqui. Aí vem os nomes agrupados, fica difícil de eu falar todo mundo, mas eu amo vocês. Arthur Chapeta, meu aluno, adolescente aqui na live. Isso pra mim é, meu Deus, é como diz o Fábio, é gasolina azul. Soninha, Tati, Isis, é gasolina azul. Fafá, minha irmã linda. Gasolina azul é assim, né? A pastora Nilce, meu Deus, é muita gente. A gente recebe esse amor, é gasolina azul, é pra gente continuar, né? Aquela potência, porque tem hora que a gente abate um pouco, aí tem umas coisas que vêm pra nós através de Deus e é gasolina azul mesmo. Vamos lá. Por que eu vou à igreja? Alguém sabe? Alguém quer responder? Por que nós vamos à igreja? A igreja não somos nós? A igreja não sou eu? Não tem, gente, essa definição? Eu sou a igreja, né? Então, se eu sou a igreja, eu não preciso ir à igreja. Eu vou à igreja porque naquele lugar eu chego e naquele lugar tem um... Quando eu entro, assim, naquele lugar, debaixo daquela... né? Eu chego lá, na Presidente Wilson... Esqueci o número. Olha como é importante isso. Alguém lembra? 2300? 2300. Presidente Wilson, 2300. Eu chego para o meu carro, tudo bem, normal, tô dentro do carro. E quando eu passo por aqueles portões,
o peso da tua glória vem sobre mim. E aí eu começo naquele pedaço, no meio daquele lugar que não é bonito, o lugar que a nossa igreja está localizada, eu sinto uma sobrenatural, eu piso em nuvens, aquelas cadeiras, né, com aquelas almofadinhas, tem um negócio ali naquelas cadeiras, eu sento e eu sinto uma energia que me eleva, né? Eu toco, sei lá, tem uma planta da igreja que ela é diferente, ela é a planta do templo, né? E ok, gostoso a gente ter essa sensação de entrei na casa de Deus, né? Entrei aqui, mas a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito. Então, pera um pouquinho. Então, esse prédio, ele é ou não é a casa de Deus? Alguém pode me explicar? Esse prédio, esse endereço, que quando eu entro, realmente eu sinto algo diferente, o cheiro daquele lugar, eu tô com saudade daquele lugar, porque Deus está mais lá do que está aqui, né, na minha casa. Será que é isso? Não, não é. Deus está tanto aí na tua casa, quanto está lá naquele endereço, em qualquer endereço, de qualquer igreja que realmente seja de Cristo sobre a terra. Mas então, afinal de contas, o que é a igreja? Então a gente não precisa. Então agora então que a pandemia veio, a gente aprendeu a usar as mídias sociais, eu não preciso mais ir para a igreja. Para que aquele aluguel? Gente, para que aquele aluguel milionário? Vamos entregar aquele prédio. Então a gente pode se reunir em qualquer lugar? Sim, se a igreja El Shaddai sair da Presidente Wilson 2300 e for para, sei lá, para aqui, para minha rua, que legal, Gabriele Danúzio, ai, que legal, também vai ser igual? Vai. Por quê? Porque a igreja, o sentido da palavra igreja na Bíblia é justamente um agrupamento de pessoas que são a igreja, né? Na verdade, igreja, ela vem da palavra grega eklésia, que era um termo usado na Grécia Antiga para as reuniões políticas, né? A eclésia eram reuniões políticas, eles se agrupavam para definir coisas, para organizar movimentos, para organizar ações que eles iriam ter, né? Então eles se agrupavam. Esse termo eclésia vem dessa palavra que tem origem grega, e também são duas palavras no grego que juntas chamam chamar para fora. Então eles se reuniam com essa função de ir para fora, chamamos para fora. Então você fala, então eles se reuniam para quê? Para se organizar a como agir fora daquele espaço. Então o agrupamento era a organização, eram as assembleias, fala-se muito no Novo Testamento das assembleias, para organizarem os movimentos para sair daquele espaço. Então já vem a primeira quebra de muita gente achar que a igreja é para ficar lá dentro, né? E na verdade, eu não sou a igreja. Cláudia não é a igreja. Eu só sou a igreja quando nós somos igreja. Quando eu estou com você em Cristo. Não existe igreja, eu sou igreja. Existe corpo. Existe um agrupamento de pessoas que então podem ser chamadas de igreja. Então aquela história que a pessoa sai do agrupamento e fala assim, não, eu sou templo do Espírito. O Espírito Santo habita em mim. Realmente, aquele que declara Cristo como Senhor, né, no conceito de corpo de Cristo, realmente o Espírito Santo vem habitar nele. Por isso Cristo fala para Pedro, que é uma passagem muito forte, e a gente precisa entender o que representa o local físico. O local físico, gente, não sai fumaça dali, não é o templo do Velho Testamento, né, que as pessoas chegavam ali, tinha o Santo dos Santos, que entrava, que aquele lugar, se o sacerdote entrasse com pecado, era a forma como acontecia no Velho Testamento. As pessoas iam ao templo, queimavam sacrifício, só entrava no Santo dos Santos o sacerdote, se o sacerdote tivesse em pecado, né, sabe aquela história do sininho, ele ia amarrado no sininho para fazer barulho, para saber se ele ainda estava vivo, senão ele era consumido naquele lugar. Só que Jesus fala assim, olha, isso tudo vai ser destruído, em 3 dias eu vou reconstruir. Mas reconstruir o quê? O senhor é mágico? O senhor vai reconstruir o templo em 3 dias? Como assim? Não, a reconstrução é então o templo onde habita o Santo Espírito, em nós.
Então ele morre, quando ele ressuscita, ele reconstrói a possibilidade de nós irmos ao Pai, sem precisar mais desse local, no sentido místico até de ser. Mas por que então nós nos reunimos? Porque é necessário estarmos como o corpo de Cristo, agrupados, nos organizando, orando, porque nesse agrupamento é que os meus dons que eu recebi do Senhor, eles são manifestos. É nos agrupamentos, é quando ceiamos em comunhão, que eu me examino para perceber se estou sendo corpo, como Jesus quer que eu seja. O corpo que não vai tomar ceia para me purificar, para fazer um xalabalá, sei lá, para sair todo ungido para a semana. Não, eu vou. Paulo fala assim, peraí, vocês vieram aqui para comer? Faz na tua casa isso. Por que vocês vieram para a igreja? Vocês vieram aqui comer pão e tomar? Não, pera um pouquinho. Examine-se o homem a si mesmo. Vocês estão vendo que tem gente aqui que não tem... que chega aqui com fome, porque as ceias eram realmente com comida naquela época, né? Começava uma celebração, depois eles celebravam aquela aliança, mas era como uma festa, um momento de chegada nessa igreja, nessa eclésia, nesse agrupamento que se reúne para uma missão, né? Onde se organizam para, onde os dons se manifestam para, onde eu exerço o meu dom, ou eu exorto, ou eu profetizo, ou eu tenho o dom de compaixão, ou eu oro, ou eu louvo para, né? Para uma saída em ação de algo. Então, Paulo fala assim, peraí, vocês vêm aqui, nesse agrupamento, nesse ajuntamento, na igreja, na eclésia, onde nós estamos nos organizando, nós estamos dizendo que nós somos o corpo de Cristo, porque foi assim que ele definiu que fosse, buscando os seus próprios interesses? Não. Então, examine-se o homem a si mesmo. E depois, então, coma do pão e beba do vinho. Ninguém vai na igreja... Se alguém vai na igreja, bom, vou na igreja só no domingo de ceia para tomar ceia para suportar mais um mês as minhas provas. Você não é igreja, gente. Desculpa eu falar isso. Você é uma pessoa mística, religiosa. Você não é igreja. A igreja é um ajuntamento para alguma coisa como corpo, né? Tem inúmeras referências bíblicas sobre igreja. Eu vou falar alguma delas. Eu vou falar a primeira, que eu acho que eu ia fechar com ela, mas eu vou falar ela como primeiro texto, que está ali em Mateus 16, 18. Vou começar a ler um pouquinho antes, né? Quando Jesus está lá com os discípulos, em Mateus 16, 13, e ele fala assim, começa assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Ele estava perguntando para os 12, né? Aqueles discípulos que estavam andando com ele. Respondendo Simão Pedro. Simão Pedro, sabe quem é, né? O que era oscilante, o que era vacilante, o que era almático e depois se converte de verdade, né? O sanguíneo. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu digo que tu és Pedro. Ele já muda a natureza de Simão Barjonas, que era o cara meio, né, sanguíneo, oscilante, fala que Simão quer dizer vara oscilante, né? Porque o sanguíneo ele é explosivo, então ele tende muito para cá, quando você vê ele tende muito para lá, mas ele não se firma muitas vezes, né? As emoções atrapalham o firmar-se. E aí ele fala assim, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra... Não, ele fala, também eu te digo que tu és Pedro. Ele fala, agora você é Pedro, você é rocha, né? Que é o sentido de pedra. De Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem era a pedra? Pedro? Não, a pedra era a afirmação que Pedro fez. Jesus não está perguntando, oi gente, tudo bem? Quem é legal? Ele fala assim, quem diz o povo ser o filho do homem? Né? Então, a afirmação
A afirmação era a base da igreja. E aqui Jesus fala em igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é sobre a pedra de mármore, sobre os objetos, os materiais que a gente usa lá para fazer o templo. Sobre esta revelação de que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí ele afirmou, ele diz, Jesus, então Jesus lhe afirmou, agora você é pedra, porque quando você muda, quando você recebe essa revelação, você imediatamente é mudado por Deus. Então, eu, quando sou igreja, né? Quando somos igreja, olha, atenção, vamos refazer nossos conceitos. Quando somos igreja, ninguém é igreja sozinho. Eu encontro com Cristo. E quando eu encontro com Cristo, eu encontro com você, encontro comigo. E vou saber para que fui chamado. Quais foram os dons que Ele colocou sobre mim. Então, eu encontro com Cristo, na revelação de que Ele é o Filho de Deus. Eu encontro com você lá, com o pastor que está ali. Quando esse encontro acontece, eu me encontro comigo. Aí eu vou saber, Cláudia, você foi chamada com esses dons, com essas habilidades. Então tem muitas pessoas aí fora que estão com dons adormecidos ou sendo usados para outro alvo que não seja edificação do corpo de Cristo. E esse encontro, onde nós nos encontramos, e precisa sim ter um espaço. Ok, se houver dispersão no corpo e tiver uma perseguição, destruiu a igreja El Shaddai 2300. E agora? Acabou toda a unção que eu recebi, toda a minha... Não existe isso, vamos para outro lugar. Vamos se reunir, vamos alugar um espaço. É lógico que os lugares onde nós fincamos estacas, onde tudo fica organizado, a gente tem um espaço para o Ministério Infantil, onde a gente tem um espaço para o Ministério Social, onde ali a gente dá possibilidades até de emprego para pessoas. Isso é maravilhoso, essa organização é a perfeita, mas isso não pode limitar o poder de Deus. Então nós precisamos nos reunir, claro, porque se igreja é um agrupamento como que você vai saber o que você vai ter que fazer? Qual é a tua função nesse exército? Mas eu fico aqui em casa, Jesus está comigo. Outra coisa, nós somos templo do Espírito enquanto nós somos igreja. Quando eu deixo de ser igreja, eu deixo de ter o Espírito Santo dentro de mim. Por quê? Porque Jesus só cuida, olha as referências, eu vou ler algumas importantes para você ficar bem atento. Então, em 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro do corpo, ok? Romanos 12, 4 e 5, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, nós só somos corpo quando nós estamos ligados. Não é ligado assim, você é de Cristo, eu também sou. Não, tem que ter um suportar, porque você não suporta em amor alguém que você não conhece, que está no outro lugar. Você só suporta em amor alguém que você se relaciona, que você tem diferenças com ela, e você vai ter que vencer essas diferenças, porque esse vínculo estabelecido vai fazer você crescer. E essa edificação da igreja, essa edificação do corpo é a tua própria edificação. Então eu preciso do outro para me encontrar comigo. Lembra do que eu falei, eu sou, eu isso? É muito legal. Tudo no fim, esses filósofos acabam raciocinando sobre uma lógica divina que já existe, né? As leis divinas. Olha o que fala Coríntios 12, 12. Essa a gente nunca vai esquecer. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Depois Efésios 4:4, há um só corpo. Ó, anotei várias referências, eu posso passar depois para vocês no nosso grupo, que tá meio paradinho, gente, porque é muita coisa. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então, um corpo e um espírito. Quando eu sou corpo, o espírito está em mim. Entendeu? Não tem essa. Eu tô em casa aqui cantando, não quero nem saber de ninguém, não me relaciono com ninguém e acho que eu sou igreja e é contra. Olha o que Jesus lá na frente está dizendo nessa mesma passagem que ele fala para Pedro sobre essa rocha, essa afirmação, porque ele estava começando a perguntar,
para eles. Então é sobre essa rocha eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu não sou igreja, nós somos igreja. Não existe eu sou igreja, eu oro na minha casa, eu tenho Jesus, eu conheço. Nós somos, então nós precisamos nos encontrar com a nossa tribo, no sentido que o corpo é enorme. Porque a igreja fala, porque a Bíblia fala, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Roma, a igreja que está em Filipe. Por quê? Porque são agrupamentos do corpo de Cristo que tem que estar... Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Eu preciso de ti, querido irmão. Lembra? Precioso és para mim, querido irmão. A família. Você já saiu do Brasil e fala assim, ou da tua casa e fala assim, melhor, vai, tira aquelas férias maravilhosas, vai pra Maldivas, quando você volta pra tua casinha, pro teu barraquinho, você fala, cheguei. Porque igreja é família. Quando você sai do Brasil e volta pro Brasil, você fala... Chega, o avião começa a voar os céus do Brasil, é mesmo terra, mesmo mar, mesmo tudo, gente. É uma divisão geográfica, porque terra é aqui como é terra lá na Itália, né? É terra, mar, água, tudo igual. Mas tem uma atmosfera, tem uma força sobre a sua nação, o patriotismo, isso é meu, eu tô aqui, nós somos um corpo. Você não luta, você não tá com saudade da terra do Brasil, do mato do Brasil. Ai, eu tô com saudade desse cheiro, dessa planta que... Não, você tá com saudade da sua nação. E essa força invisível de uma mesma nação é para você tentar entender o que é o corpo, a igreja que você escolheu, o endereço, o espaço. Né? Você sai do Brasil, quando você sai do Brasil, você não deixa um pedaço de terra, você deixa uma nação, você deixa um povo, você deixa uma história, talvez por um chamado, ok. Mas quando você volta para sua casa, a família, o outro, eu sou mais Cláudia, muito melhor quando eu tô com as minhas, quando eu comecei a gerar filhas, que é a minha família, que aqui é o meu primeiro QG, né? O primeiro treinamento é aqui dentro da minha casa, com meu marido, com as minhas filhas, eram como os meus pais. Então, assim, esse agrupamento é super importante. Então, a gente vai começar nesse domingo, para que estamos nos unindo e nos reunindo? Para que somos eclésia? Para que estamos juntos? Qual a nossa função? Nós estamos saindo para quê? Estou sendo chamada para fora para que função? Para que missão? Né? Então, sabemos que você não ir no domingo não tem problema nenhum, você faz parte disso. Você tá junto, porque tem gente que tá lá e não é corpo, gente. Tem gente que tá no espaço físico, se chama pelo nome daquela igreja ou se diz corpo de Cristo e não é. Então, estar no espaço não é a prova de que você é um cristão, mas não estar no espaço é a prova de que você não está mais conectado ao corpo. Deu para entender? Tudo começa no coração e reflete no espaço físico, sim, mas não necessariamente o espaço físico prova que você é igreja também. Tem essa outra vertente. Então a gente precisa ser e estar. Eu preciso ser junto com você, igreja, estar na igreja que o Senhor escolheu e ali nós vamos poder colocar os nossos dons em ação. Que dom você tem? Vamos ver. Que dom você tem? Você tem dons, queridos. Você vai encontrar ali a sua tampa da sua panelinha. Tem gente aqui, é a melhor notícia da semana, claro, porque é como voltar para a terra, voltar para casa, voltar para o Brasil, né? Você tinha mar lá na Itália, você tinha vegetação, você tinha água azul nas Maldivas, mas você quer voltar para tua terra, porque ali tem um espaço, né? Você não vai deixar de existir se você não morar no Brasil, mas existe uma responsabilidade, né? Então, precisamos nos reunir para adorar. Vocês conseguiram entender? Às vezes eu sou meio complexa, porque eu sou meio... O mestre é um pouco profundo no sentido do entendimento. Então, eu quero deixar algumas remas, né? Não é porque você
não é porque ali você vai na igreja, algumas anotações aqui, você vai porque pisar ali te faz mais espiritual? Não, é porque ali você é o que você foi chamado para ser. Você não vai lá porque lá é misterioso, lá tem uma labareda, não, é porque lá você vai exercer o dom pelo qual o Senhor te chamou para ser, ok? Então, juntos nós adoramos, exercemos os dons, o que ensina, ensina, o que adora, adora, o que profetiza, profetiza, o que prega, prega, o que exorta, exorta. E lá nós nos sujeitamos uns aos outros em Cristo. Nos edificamos aí em direção à estatura dele. Juntos encontramos quem somos em Cristo. Quando encontro Cristo, eu te encontro e me encontro. Amém? Então, tem muitas referências aqui, muito fortes. Eu pelo menos coloquei umas 5, 6. E você não é igreja. Nós somos a igreja. Nunca seremos igreja sozinhos, ok? E o endereço é importante sim, porque ali a gente fica organizado. Como é que... Sem endereço, sem teu cheiro, sem tuas coisas, sem tua ordem. Então, deu pra entender? Tem labareda também? Tem labareda também. Claudinha, ontem eu e a pastora Cláudia lá. Tem labareda porque nós estamos lá sobre a pedra, que é o reconhecimento que Cristo é o Filho de Deus. Aí tem labacheia. É quando mais de uma pessoa junta, está consciente de que ele é o nosso cabeça e nós somos o corpo. Deu para entender? Olha quanto foguinho de labacheia. E se você não for, não tem problema no domingo. Se cuide. Outra coisa importante. Uma coisa bem importante. Eu não vi o culto, viu, Tati? Mas a Tati tá lindo que testificando revelações do culto de ontem. Olha que legal. O Espírito é um só. Principalmente é o Shaddai, né? Que é todo um corpo só. É uma família só. Então, se você não for, não fique aflito. Se cuide. Se você é grupo de risco. Se você tem criança pequena, não vai criar essa ansiedade. Se você... né, tá cultuando em casa, assim, se ajeite, nós não vamos colocar ali dentro mais que 300 pessoas, pra você ficar bem atento, a gente vai fazer um tira duas cadeiras, um tira duas cadeiras, um tira duas cadeiras, então a igreja vai ficar bem vazia, a gente vai tirar a mesma cadeira, né, a gente até pensou em fazer um esquema de inscrição, para não ficar tumultuado, mas a gente também acredita que nesse ponto o Espírito Santo, ele toca as vidas. Então, assim, sem maluquice, quem tem gente da terceira idade em casa não vai voltar trazendo vírus, porque você continua precisando preservar quem está com você em casa. Então, tem algumas medidas. Agora, você está sozinho, você é um casal, você vai de carro, como eu e o Fábio. A gente sai de casa, eu não tô vendo minha mãe, não tô pondo ninguém em risco. A gente sai de máscara, entra no elevador, pega o carro, entra na igreja, álcool gel, todo mundo distante, faz o culto. Quando quer chegar mais perto, já não afasta todo mundo, vamos manter a distância e volta para casa em nome de Jesus, além de protegidos, alimentando o nosso QG, né? Cuidando do QG, cuidando do local onde o Senhor nos agrupou, nos decidiu que nós estivéssemos ali, fora a unção que esse agrupamento faz na região. A gente muda a geografia, porque tem um sobrenatural no agrupamento de uma igreja, não adianta. Uma casa santa santifica até o prédio que mora, não tem jeito, né? Então, isso aí é muito legal, tá bom? Então, que a semana seja linda, que você nunca mais fale, eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja. Se você não está linkado a alguém e você ainda não descobriu, ou mesmo que você esteja numa igreja, você não descobriu o seu chamamento, não está vendo o desenvolvimento dos seus dons, você não está exercendo o seu papel, tá bom? Porque o chamado é para fora, não é para você sentar no banco, ouvir o pastor, o padre, seja quem for. Todo agrupamento tem uma função de você sair e fazer algo muito tremendo para o corpo de Cristo. Fechou? Amo vocês, muita gente querida aqui, passei do horário, claro, como sempre, mas abençoa a sua vida. Amanhã tem mais, 9 horas, 12h12, o apóstolo Fábio Abud, discipulado à noite, muitas coisas acontecendo, todo esse exército se organizando para uma grande, poderosa missão. E contra nós, igreja, as portas do inferno não prevalecem. Então, seja corpo de Cristo. Amém? Te amo. Desculpe a passada do horário, mas amo demais vocês.